Muito bem. Então aí já começamos a nossa gravação de hoje e, de novo, né? A hora que eu for apresentando as coisas, eu quero apresentar o ambiente de programação para vocês em VBA, para que a gente possa utilizar os comandos do OpenSolver dentro do VBA. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês não precisam decorar nada, tá? A gente vai pegar um exemplo pronto, vai entender as linhas de código que tem lá e vai reproduzir, né? A gente não precisa ficar decorando nenhum tipo de código ou como é que funciona. Desde que eu entenda a estrutura, o código depois eu lembro, vou lá, copio, colo, mudo o que eu tenho que mudar. Então, de cara, eu já quero que vocês não se preocupem em você sabe de cabeça isso. Não, eu até hoje não sei de cabeça. Por quê? Se eu tenho um exemplo, eu vou lá, sei abrir o exemplo, sei olhar, sei copiar para onde que eu preciso e fazer as mudanças necessárias, tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma planilha em branco e vamos resolver um problema simples aí, tá? Vamos resolver um problema de designação, pode ser? Problema de designação? Um exemplo de designação, só para a gente lembrar, né? Eu tinha pessoas aqui para máquinas, né? Então, eu tinha pessoas, vamos colocar aqui, sei lá, 7, 8 pessoas. E eu tenho aqui máquinas, vamos colocar aqui, ou tarefas, né? Vamos colocar tarefas que fica melhor. Tarefas, lá na primeira aula a gente fez isso, né? 8 tarefas, né? Muito bem. Não é isso que eu queria. Vamos deixar esse tamanho aqui. Quero centralizar tudo. Eu vou colocar um peso aqui. Lembra lá na aula que a gente fez sobre designação, que a gente fez lá o churrasco e tal, na primeira aula? Nós colocamos uns pesos, né? Aqui, para a gente não ficar de novo perguntando para um monte de gente, eu vou criar um valor aleatório aqui, ó. Aleatório entre, sei lá, entre 10 e 100, tá? Um valor aleatório entre, e vou, pronto, Ctrl C, colar valores. Então tá aqui os pesos, tá? Os pesos que eu tenho. Muito bem. Então a ideia aqui é eu começar a mostrar para vocês como é que o VBA e como é que eu faço. A primeira coisa, obviamente, se eu quero usar o OpenSolver dentro da linguagem de programação VBA, eu tenho que instalar ele. Então eu vou lá, faço o meu processo normal, que a gente já conhece, vou em opções, suplementos, vou procurar lá o meu OpenSolver, beleza. Então, substituir o ursinho, ok. Então aqui abriu o nosso OpenSolver, tá? Legal. Então a ideia aqui agora é eu conseguir resolver esse problema, sem eu usar necessariamente esse ambiente aqui. Tá? Esse é o nosso objetivo nessa primeira parte da aula de hoje. É eu resolver esse problema via código, tá? Muito bem. Então a primeira coisa para a gente entender como é que abre o código do VBA, tá? Então no computador de vocês aí tem que dar uma olhada se as teclas de função, né, F1, F2, tal, se tem que apertar o FN ou não. Se não é Alt F11. No meu caso, no meu computador aqui, Alt FN F11. Deixa eu mostrar aqui para vocês a estrutura que nós temos, tá? Aqui do lado aqui são todas as planilhas do Excel que tem aberto, tá? Então você veja que eu tenho 3 planilhas do Excel em aberto, tá? 3 planilhas do Excel em aberto. Uma é a aula de PL 20 do 20, tá? Que é onde está o exercício 20. Uma é essa que a gente abriu agora, que eu acabei de abrir para vocês, que é 2020, 11, 17. Essa planilha aqui, ó. Modelagem e operações, 2020, 11, 17.
E uma outra aqui, PL 2020, PPG-MNE, que é onde que está nosso calendário, tá? Então, beleza. Então, primeiras coisas que a gente entende é que na hora que eu abro essa estrutura aqui, eu abro todas as planilhas que estão aqui. Muito bem. O que acontece? Se eu tenho três planilhas em aberto, o que são essas outras? Essa Funcrest aqui e Solver, elas estão associadas com o Solver do Excel que a gente fez. Então, sempre quando você abrir, que você tiver um Solver lá feito, ela vai vai abrir esses dois juntos. Nunca mexa nisso, porque se mexer vai acabar estragando alguma coisa. Mas, por exemplo, aqui, para você ter uma ideia, para mexer no Solver, precisa de senha, tá? Aqui, para você ter uma ideia, são tudo que eu preciso de programação para fazer funcionar o solver lá do Excel. Mas não mexe. E o que apareceu é que, como eu abri o Open Solver, ele vai aparecer aqui o Open Solver para a gente. Beleza? Antes de eu explicar aqui o que é o Open Solver, vamos ver a estrutura que eu tenho aqui, ó. Então, dentro da minha pasta aqui, ó, modelagem operações 2020, 11, 17, que é a planilha de hoje, que é essa planilha que tem aqui os pesos que eu criei para fazer o modelo de designação. Vejam que eu tenho, por enquanto, uma pasta chamada Microsoft Excel Objetos e uma planilha 1, entre parênteses, plan 1, tá? Se você der 2 cliques aqui, esse ambiente aqui é o ambiente de programação dentro da planilha 1. Ou seja, ó, planilha 1, o nome dela é plan 1. Veja que se eu alterar aqui, ó, para Cássius. A hora que eu alterei esse nome aqui, eu alterei aqui também. Então, o que está dentro dos parênteses aqui é o nome dessa planilha que está aqui na aba aqui, ó. Tá? O que está aqui é o que está aqui. Beleza? Muito bem. Então, a primeira coisa é a gente saber isso. Tudo que eu programar aqui nesse ambiente, ó, tá com 2 cliques aqui, tá? Tudo que eu programar aqui está referenciado ao que está nessa aba, tá? Nessa aba aqui do Excel. Muito bem. A primeira coisa que a gente acaba aprendendo e tal, o pessoal acaba ensinando os comandos de programação, eu prefiro aprender primeiro uma outra coisa, tá? Onde que a gente programa isso? Então, se você clicar com o botão direito, em cima do nome da planilha, você vai ter aqui inserir. Então, você pode inserir 3 coisas, ou um formulário, ou um módulo de classe, tá? Por enquanto, a gente pode inserir... O módulo de classe vai ser difícil alguém mexer aqui por enquanto, tá? Precisa de um nível de programação um pouco mais avançado. Eu mesmo usei muito pouco classe aqui dentro do VBA, quase não uso, porque para que a gente precisa, para o que a gente usa, o módulo é mais do que suficiente. User form, né, que é um formulário, e o módulo é mais que suficiente. Então, eu vou inserir um módulo. Muito bem. Então, olha só, dentro da pasta MO, né, modelagem de operações, 2020, eu criei um módulo. Então, se eu der 2 cliques aqui, ele vai estar dentro do módulo em branco. Como é que eu sei que eu estou dentro do módulo e não na planilha? Olhando aqui em cima, ó. Então, dentro dessa pasta, eu estou no módulo 1. Então, eu estou lá na parte de código do módulo 1. Se eu trocar aqui, planilha 1. Se eu trocar aqui, 2 cliques, ele vem para cá. Tá? Qual que é a diferença de um e de outro? A diferença, basicamente, é que tudo que eu programo nos módulos, independente de qual é o módulo, qualquer outra planilha enxerga. Qualquer outra planilha enxerga. Então, se eu faço um programa aqui nesse módulo, enquanto estiver aberto, eu consigo usar esse módulo em qualquer outro lugar.
Claro que eu preciso, às vezes, comando para fazer funcionar isso. Não tem problema. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu consigo enxergar de um módulo para outro. Aqui dentro da planilha eu teria que fazer um comando maior, também dá para fazer, mas é mais difícil. Então, eu sempre programo as coisas em módulo. E a primeira coisa que a gente acaba aprendendo é como é que eu faço um programa, né? Como é que eu crio esse programa? A gente chama aqui dentro do módulo, a gente cria um negócio chamado sub. Então, eu vou chamar uma sub aqui, ler. Então, é assim, ó, sub, espaço, o nome que você quiser, abre e fecha parênteses. A hora que eu dei o Enter, você viu que ele aparece um end sub automaticamente. Tá? Muito bem. Como é que eu faço para ler? Eu quero ler essa matriz aqui, ó. Eu quero carregar essa matriz. Ao invés de ter aqui, eu quero que ele carregue aqui. Como é que eu faço isso? Bom, vamos fazer alguns testes. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que aprender ou a se desprender em programação? Testa. Não deu certo? Faz de novo. Joga fora, apaga. Não vai dar problema no teu computador, não vai explodir teu computador. No máximo, o que vai acontecer é não funcionar. Não vai funcionar, só isso. Você vai lá, faz de novo, e tenta de novo, procura no Google, tem um monte de material, um monte de vídeo que ensina a programar em VBA, muito melhor do que eu, inclusive, tá? Então, se você tiver interesse, o importante é você ser ousado, tentar fazer as coisas, tá? Muito bem, para que eu possa, então, pegar essa informação aqui e jogar para dentro de alguma coisa via código, eu preciso ter uma estrutura. Essa estrutura, dentro do VBA, a gente acaba criando um costume de dimensionar coisas. Então, dim é para dimensionar uma variável, uma matriz, alguma coisa que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma matriz, vou chamar de pesos. Abro e fecha parênteses. Se eu não colocasse esse abro ou fecha parênteses, isso aqui é uma variável. Então, esse peso vai ganhar um valor ou um nome, dependendo do que vier depois. Se eu coloco abre e fecha parênteses, significa que eu posso colocar um monte de valores ali dentro. Tá? E aí, depois que a gente escreve isso, a gente escreve as, e aí tem um monte... Você vê que eu dei só o espaço, ele apareceu aquilo ali. Então, agora eu vou dimensionar que tipo de variável eu quero, tá? A gente tem alguns tipos que são interessantes a gente entender, tá? A gente tem um tipo integer, que são valores inteiros. Então, se eu carregar dentro dessa matriz pesos 3,4, na hora que eu colocar aqui, ele vai colocar 3. Por quê? Porque ele só vai pegar a parte inteira daquilo que eu estou carregando, tá? Esse inteiro, ele tem um tamanho, se eu não me engano, é de menos 14.000 a mais 14.000, alguma coisa assim, caracteres, tá? Não um valor, tá? Se eu quiser um número bem grande, inteiro, eu uso long. Então, ou integer ou long, tá? Se o meu número é um número com vírgula, é um número contínuo, eu nem lembro como é que é o número pequeno com vírgula. Se alguém lembrar, abre o microfone e fala para mim. Mas geralmente a gente acaba usando double. Float. Float? Não, não é float, não. Aqui não sei se é float. Não, aqui não é float, não. Não, aqui não é float. Eu esqueci o nome, já lembro. Mas aqui a gente geralmente usa double. Tá? Uma variável as double. O que é isso? É uma matriz que recebe número com vírgulas. Ponto. Recebe o número com vírgulas. Pense assim. Então, geralmente a gente usa long ou double. Não vem ao caso agora, quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro. Na verdade, é para economizar memória e tal. Hoje em dia, assim, para o nível que a gente vai precisar de programação, usa sempre long para variáveis inteiras e double para variáveis contínuas e está tudo certo. A outra coisa que a gente, pode ver que quando eu dei o Enter aqui, ele ficou maiúsculo, tá? Vou voltar aqui e escrever. Uma importante também é quando a gente quer escrever um nome, que são as strings, tá? Então, se eu quero gravar uma lista de nomes, o que eu vou trazer para cá é uma string. Tá? Então, se eu quero lá
é falar assim, máquina 1, máquina 2, é esse nome que eu quero guardar por algum motivo, eu guardo isso numa string, tá? No nosso caso aqui, a gente vai colocar lá uma variável do tipo long. Então, ó, as long. Por quê? Porque todos os meus números aqui são inteiros, tá tudo certo. Muito bem. Então, isso aqui a gente está dimensionando uma variável, que aqui no caso é uma matriz, ou um vetor, né? O vetor não pode esquecer que é uma matriz, que só tem uma dimensão. Uma matriz tem geralmente 2 dimensões, 3 dimensões, quantas eu quiser. E eu tenho que dizer o tamanho. Aqui no VBA, a gente tem que, diferente de outras linguagens de programação, a gente tem que dizer o tamanho para poder preencher ela, tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, ó. Para dizer o tamanho, a gente escreve redim, então, redimensione o pesos. Agora, eu vou colocar aqui, ó, 8,8. 8,8. O que eu estou dizendo aí? Que essa matriz pesos, ela tem 8 linhas por 8 colunas. 8 linhas por 8 colunas. Tudo bem? No caso aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se vocês clicarem com o botão direito em cima de qualquer variável, matriz, etc., e vocês colocarem adicionar expressão de variáveis, vai aparecer a expressão que você quer, que eu quero é pesos. Quando você der um OK, vai aparecer aqui embaixo. Ó. Então, ele vai aparecer aqui embaixo o seguinte. Essa expressão aqui, essa variável pesos, por enquanto ela está vazia. Ela está dentro do módulo 1.ler, módulo 1, ler. Tá? Agora eu tenho que carregar essa matriz. Como é que eu faço para carregar essa matriz? Muito bem. Eu tenho que ter aqui, eu tenho que, de alguma forma, olhar assim, eu tenho que olhar esse 80, esse 53, esse 10, tarará, 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 tarará. Depois, esse aqui, esse aqui. Então, eu tenho que olhar, por exemplo, para a primeira linha, eu vou olhar para 8 valores. Aí, vou para a segunda linha, mais 8 valores. Para a terceira linha. Então, isso aqui é uma condição de o que nós chamamos de um for, né? Eu vou fazer de 1 a 8 duas vezes. Então, aqui eu vou dimensionar duas variáveis, uma chamada i as integer, e eu posso fazer assim, e se for o mesmo tipo, eu posso escrever vírgula assim também, tá? Então, aqui eu estou dimensionando uma i, que é uma variável inteira, e uma j, que também é uma variável inteira. Criem o costume de dimensionar todas as matrizes, tudo que você for usar, crie o costume de dimensionar. Quando não é matriz, eu posso... eu não preciso redimensionar isso daqui. Ele ganha qualquer valor inteiro aqui, tá? Qualquer valor inteiro, positivo, negativo, qualquer valor inteiro. Então, a gente começa a usar o comando for. Então, o comando for, para quem nunca viu, é assim, ó. De 1 até 8. Tá? E a gente sempre termina o for com um next. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Para i igual a 1, faça o que está aqui dentro. Próximo, i igual a 2, faça o que está aqui dentro. I igual a 3, faça o que está aqui dentro. I igual a 4, faça o que está aqui dentro. Até i igual a 8, faça o que está aqui dentro. I igual a 9. Opa, não tem. Então, ele para. Então, ele vai fazer aqui de 1 até 8. Tá? Então, de cara, eu já vou mostrar para vocês que quando a gente está fazendo for e a gente quer o que a gente chama de varrer uma variável, varrer uma matriz, no VBA é muito comum a gente ir até o final, tá? Então, tem um comando que é o comando ubound. Ubound. O que é o ubound? O ubound, quando é um vetor, ele diz o tamanho que é esse vetor. Quando é uma matriz, por exemplo, pesos, a gente diz, ó, qual é o tamanho, que é o ubound, pesos, da dimensão 1. Então, a dimensão 1 aqui é 8. É esse 8 aqui, ó. Então, ele vai dizer assim, ó, vai de 1 até o tamanho da dimensão da matriz pesos na posição 1. Ah, essa aqui é 8. Então, ele vai de 1 até 8. Tá?
A gente vai aprender com o tempo fazer Ctrl+C, Ctrl+V. E aí a gente vai ver que com o tempo, Ctrl+C, Ctrl+V é onde que vai gerar os nossos maiores erros. Mas a gente faz mesmo assim, porque a gente é preguiçoso e a gente quer digitar. Muito bem, então a gente acaba fazendo o seguinte, ó. O J, aí agora eu vou variar outro cara e vou usar pesos 2. Também, para quem não é acostumado, nunca programou na vida, eu selecionei a parte de dentro e estou apertando Tab, tá? A gente acaba fazendo um negócio chamado indentação. Então, o que é a indentação aqui? Ela serve para que a gente estruture ou tenha uma noção do que está acontecendo dentro da lógica de programação que a gente está fazendo. Então, o que eu estou fazendo? Imagina aqui, ó, I igual a 1, aí vai entrar para J igual a 1 até o tamanho da matriz pesos na posição 2, que é 8. Então, J indo de 1 até 8. I igual a 1, J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3, 4, 5, 6, 7 e 8. J igual a 2. J igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sair, next, I igual a 3. J igual a 1, 2. Então, para cada I, ele vai passar por todos os J's. Então, isso é o que nós chamamos de laço, né? Acho que todos vocês já tenham pelo menos uma noçãozinha de programação. E aí, eu tenho que, obviamente, neste caso aqui, eu sei olhar lá, eu estou olhando aqui, ó, que a minha matriz, ela está na linha 1, 2, 3, 4, né? E na coluna 2, ela começa aqui. Então, 4 e 2 é onde que tem o primeiro valor que eu quero ler. Como é que eu faço para ler isso aqui? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Lá dentro da matriz pesos, na posição IJ. Então, agora, ó, I igual a 1, J igual a 1. Quem que ele vai receber? Ele vai receber a planilha 1, ponto. Da onde que eu tirei esse planilha 1? É esse nome aqui, ó. Esse nome aqui. Planilha 1, ponto. E aí eu vou dizer, lá nas células da planilha 1. Então, eu estou falando assim, ó, olhe lá nas células da planilha 1 e vou pegar onde? Olha só, linha, índice da linha, índice da coluna, tá vendo? Ó? Ele já me dá como que eu tenho que preencher isso, abre parênteses. Então, eu sei ali que a minha matriz aqui, ela tá para eu usar o I, eu vou dizer assim, ó, 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. 3 mais 3, 6. Então, eu vou dimensionar isso aqui como sendo 3 mais I. E que coluna que eu vou fazer? A coluna vai ser 1 mais 1 é essa coluna. 1 mais 2, eu estou na segunda coluna. 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5. Então, eu estou buscando lá na 1 mais J. Eu estou buscando esse cara. Quando eu apertei o cursor para baixo, veja que ele ajustou. Então, um dos segredinhos que a gente tem para programar aí, gente, geralmente, quando a gente tem nome de coisas, nome de variáveis, nome de matrizes, é colocar a primeira letra em maiúsculo e o resto em minúsculo, ou letras, de alguma forma, se for dois nomes, por exemplo, não pode colocar espaço, não pode colocar acento, não pode colocar underline. A gente acaba colocando letras maiúsculas ao longo da palavra, porque se a gente fizer assim, ó, pesos e J, é diferente desse pesos, não é? Na hora que eu boto o cursor para baixo, eu dou um enter, ele arruma sozinho. Se não arrumar, é porque eu estou escrevendo meu nome errado de alguma forma. Estou escrevendo peso com 2 S, estou escrevendo sem o E, sei lá, faltou alguma coisa para escrever. Tá? E aí, para a gente finalizar essa primeira coisa que é a entrada daí, como que a gente escreve dá uma mensagem na tela. A gente tem a message box. O message box é o seguinte, então se você colocar message box, espaço, se você colocar aqui, ó,
abre aspas, lido. Fecha aspas. Vamos ver o que vai acontecer? Como é que eu rodo isso daqui? Então, olha só. O meu cursor tem que estar dentro dessa sub, aqui dentro, em qualquer lugar, desde que seja aqui dentro. Tem um botãozinho verde aqui que é executar. Ou aperta F5, tá? Então, eu vou executar. Lido. Ó, li. Tá aqui, ó. Apareceu uma mensagenzinha. Lido, tem um OK aqui. Beleza. Apertei OK. Tá, e aí? O que fez? Não sei. Ele leu e deu uma mensagem. Tá, mas eu queria ver essa matriz preenchida. Como é que eu faço? Então, vocês estão vendo essa coluninha cinza aqui. Essa coluninha cinza aqui. Aqui a gente pode colocar um negócio chamado breakpoint. Breakpoint. O que é esse breakpoint? Significa que quando eu botar para rodar isso, ele vai rodar até aquele lugar. Por exemplo, eu vou parar aqui. Opa, aqui não funciona. Estou clicando aqui, não funciona. Porque no dimensionamento, ele não deixa parar. Porque é questão de estrutura de programação. No redimensionamento, ele deixa. No redimensionamento, ele deixa. No for, ele deixa. Na designação, ele deixa. Se eu for rodar aqui, ó, esse amarelinho significa eu mandei ele executar, ele veio e dimensionou essa variável, dimensionou esse I e esse J, tá vendo? Ó, colocando um cursor aqui em cima. O peso ele não vai aparecer nada, porque é uma matriz. Vim aqui e até agora nada, ó. Pesos, não tem nada. Como é que eu faço para rodar de novo? Eu vou lá e aperto F8. O que o F8 faz? Ele vai até o próximo breakpoint. F8. Se eu apertar F5, ele vai até o final, tá? Na verdade, o F8, ele vai para a próxima linha. Então, olha só o I, tá? Ó, I igual a 0. Vou apertar F8 de novo, ele vai andar na próxima linha. Perceberam que o I ficou igual a 1? Porque ele entrou aqui no for. Olha o J. J igual a 0. Se eu apertar F8 de novo, J igual a 1. Ó, I igual a 1, J igual a 1. Agora, meu peso é I igual a 1, J igual a 1, e o pesos 1 e 1 é igual a 0. Eu não fiz nada. Peraí, mas olha o que aconteceu aqui embaixo, olha. Na hora que eu redimensionei, apareceu aqui um maisinho do lado desse óculos aqui, e esse cara está dizendo aqui, ó, é uma variável do tipo long, que ele vai de 0 a 8, 0 a 8. Então, para quem já programa aí, é uma coisa um pouco diferente, que isso é só no Visual Basic, ele, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, ele começa sempre no 0, tá? Eu tenho por costume não utilizar o 0, mas isso é um costume meu. Então, no fundo aqui, eu tenho 9 linhas e 9 colunas, porque é de 1 a 8 mais o 0. Então, eu tenho 9 sempre. Eu tenho 8 linhas e 8 colunas. Eu poderia dimensionar aqui 7 por 7 e usar o 0? Poderia. Mas daí eu tenho que lembrar que já não é no J igual a 1 que começa, é no 0 até 7. Tá? Então tem que começar I igual a 0 até 7. Então, para não ter esse problema de dimensionamento, eu sempre uso de 1 para frente, sem problema nenhum. Mas está usando mais memória do que precisa. Não estou nem aí. Tá? Porque as aplicações que a gente faz, elas não são... não é isso que vai fazer a diferença de memória e tal. Tá? Então, olha só. Se eu abrir aqui, essa aqui é sempre a primeira dimensão, tá? Então, tá aqui, ó. I igual a 1, eu vou ter, ó, I igual a 1, J igual a 1, I igual a 1, J igual a 2, I 1 e 3. Reveja que tá tudo zerado, ó. Tudo zerado. Tá? Eu posso abrir todos que eu quiser. Então tá, eu vou tirar... eu vou deixar o breakpoint só aqui nos pesos. Então, olha só, se eu apertar F8, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa linha de comando. Ele vai lá na planilha, se o I igual a 1, 3 mais 1, se o J igual a 1, 1 mais 1, 2. Então, ele vai pegar na planilha 1, nas células, na linha 4, na coluna 2, que é onde a gente quer, né? Linha 4, coluna 2. Ele quer exatamente aqui. É isso que eu quero. Muito bem, eu vou apertar F8 para ele ir uma vez só. Olha o que aconteceu. Lá no peso 1, 1,
ele foi lá e colocou 89. Tá? Ó, F8 de novo. Então, agora J vale igual a 2. J igual a 2. Então, eu estou agora no I igual a 1, J igual a 2. Que número que ele tem que colocar aqui? I igual a 1, J igual a 2. 53. Vamos ver se é isso. F8 de novo, 53. Ah, eu quero que ele fique aparecendo só ali. Então, eu vou lá e aperto um F5. O que é o F5? O F5 ele vai até o próximo breakpoint. Tá? Ó, quer ver? Agora ele vai aparecer o I igual a 3. Vou apertar F5, ó. Olha ali embaixo. 10, 99, 60, 15, 100, 72. Agora o I igual vale 2. Porque ele saiu do primeiro for, entrou no primeiro next do I e assim por diante. Se eu soltar ele aqui, apertar F5, ele vai carregar e vai parar aqui no message box. Olha só. Tá, aqui todos os valores, aqui todos os valores, aqui todos os valores, aqui todos os valores, e assim por diante. Tudo bem? Então, eu não preciso saber muito mais do que isso. Tá? Olha só, vou apertar F8. Ele vai aparecer o message box, lido, ok, e vai voltar para cá. Quer dizer, ele está na linha. Agora, se eu apertar F8 de novo, ele encerra a minha sub, o meu programinha. Ó, F8 acabou. Encerrou a minha sub. Então, esses aqui são os comandos básicos que a gente tem de VBA. Tá? De VBA. Muito bem. Mas eu queria fazer o seguinte, professor. Eu queria dimensionar o meu modelo de programação linear. Então, eu vou pensar aqui o que eu vou fazer. Vamos pensar o que a gente vai fazer. Eu quero pegar aqui um lugar para ter as variáveis. Então, eu vou pegar isso aqui. Ctrl C. Vou copiar aqui embaixo. Ctrl V. Tá? Vou tirar aqui. E aqui estão as minhas variáveis. Então, as minhas variáveis vão estar no 14 mais 1, 14 mais 1 até 8, né? E na coluna 1 mais 1 até 1 mais 8. Beleza. Eu sei que começa na linha 15. Essas são as minhas variáveis. Putz, mas eu não lembro como é que faz o código, etc. Então, tem duas maneiras da gente fazer. Tá? A primeira maneira é que a gente deixa tudo programado aqui na planilha. Eu já deixo todas as minhas funções prontas. E eu só vou chamar as coisas do OpenSolver. Como que é isso? É assim, ó. Então, eu venho aqui e vou dizer assim, como que era a designação? Cada linha só pode receber uma tarefa, então a soma da linha é igual a 1, e depois a soma da coluna, cada tarefa só pode ser designada a uma pessoa, a soma das colunas é igual a 1. Então eu venho aqui e deixo tudo pronto, ó. Soma e venho para cá. Certo? Então isso aqui é uma maneira de eu fazer. E aqui a soma das colunas. Soma e soma a coluna aqui. E eu sei que isso aqui tem que ser igual a 1. Não era isso que a gente faria? E aqui a nossa função objetivo, que é o somar produto dos pesos, ponto e vírgula, as minhas variáveis. Muito bem. Então, essa é a primeira forma de fazer. Ó, como sempre, eu vou lá e vou colocar em amarelinho lá. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando todas as fórmulas prontas. Eu só tenho que transcrever essas fórmulas para dentro do OpenSolver. Tá, professor, mas por que você não faz direto aqui? Porque se a gente fizer via código, a gente pode começar a pensar em rodar diversos modelos, alterando, por exemplo, só os parâmetros de entrada. Concorda comigo? Se eu tenho diversos casos para rodar, é o mesmo modelo, com as mesmas dimensões, eu poderia só alterar esse valor de alguma forma, num arquivo, de uma outra planilha, ler, colocar aqui,
roda o modelo, pega a resposta, salva a resposta, coloca, faço tudo automático. Em vez de eu ficar, imagina que eu tenho que rodar 100 vezes, 100 problemas diferentes. Não vou ficar fazendo na mão isso 100 vezes, né? Não adianta nada. Então, a gente usa sempre você tem que pensar que usar a programação de computadores serve para que você não tenha que ficar fazendo uma operação repetitiva. Se você fizer 2, 3 vezes a mesma coisa, para de fazer na mão e começa a programar. Aprende a programar e programa. Você vai ganhar tempo fazendo isso. Você vai gastar o primeiro momento para programar, mas depois é só apertar o botão, apertar o botão, apertar o botão. Muito bem. Então, a princípio, essa é a primeira forma de fazer. Mas eu quero saber como é que roda lá no OpenSolver. Nossa, mas eu não lembro como é que faz. Então, agora eu vou explicar para vocês lá no código. Então, aqui, deixa esse cara quietinho aqui. Veja que eu estou dentro do módulo, dentro da planilha que eu abri hoje. Deixa tudo quietinho aqui. Muito bem. E aí, agora sim, uma vez que a gente já entendeu essa parte básica, eu posso ir lá no OpenSolver. Então, eu vou abrir o OpenSolver aqui, tá? Esse OpenSolver só vai abrir se você tiver com ele adicionado aqui no Excel, senão ele não vai aparecer, tá? E aí ele vai aparecer os objetos do Excel, formulários, módulos. Olha só, se você pegar qualquer um aqui, ó, tá aqui o que você faz, ó. Ó, tá tudo aí, gente. Olha ele aqui, ó. Se você vir aqui mexer alguma coisa, vai mexer lá, vai estragar todo o teu OpenSolver. Então, pelo amor de Deus, não mexa, tá? Mas dá para fazer esse formulário aqui. Então, aqui dentro do módulo, tá? Dentro do módulo, vão estar todos os códigos necessários para que esse OpenSolver aqui, quando a gente estiver rodando lá, funcione. Ó, Solver CBC, tal. Então, tudo que precisa aqui, o Solver Engine, aqui onde que vai estar o Gurobi, que foi onde que eu mandei alguns de vocês lá trocarem lá o Python 27 por 37, etc. Muito bem, o que a gente faz? Eu já deixei com vocês um arquivo que é aqui, ó, cassiustransporte.bas, que é um modelo para vocês, tá? Então, aqui dentro do módulo do OpenSolver, você vai clicar com o botão direito e vai importar arquivo. E você vai procurar lá onde que você salvou aquele cassiustransporte.bas e vai abrir ele. Muito bem. Então, eu vou aqui, tá aqui o módulo, Cassius Transport, ele abriu, eu vou abrir ele. Muito bem, tá? O que é esse Cassius Transport, ou Resolve Transporte Cassius? Esse cara aqui, ele está associado a essa pasta aqui, que é o problema do transporte traço minicurso. Então, eu vou abrir esse arquivo para a gente também. Beleza? Então, tá lá. Tá aqui um problema do transporte, tá? Eu só abri a planilha normal. Tá aqui o código, veja que o código ele já foi para o módulo lá desse problema do transporte, então eu tenho que saber aonde que eu estou aqui, não posso me perder. Volto lá para o OpenSolver, dentro dos módulos do OpenSolver, eu vou criar um módulo chamado lá, ou eu importei um módulo Cassius Transporte. Muito bem. Então, o que é esse módulo? Aqui eu já deixei 2 exemplos prontos para vocês. 2 exemplos prontos para vocês. Que é o seguinte. Eu enviei já essa planilha aqui, que é o problema do transporte mini curso para vocês. E esse ponto base ali que eu mandei. Então, o Resolve Transporte Cassius, ele tem como é que a gente faz para chamar o OpenSolver sem ter que abrir o OpenSolver necessariamente, fazer via código, tá? Então, agora eu vou mostrar o seguinte para vocês. Olha só, lá dentro
do transporte, lá dentro de um módulo, tem uma sub que eu criei, chamado simplesmente o seguinte: application.run, espaço, entre aspas, resolve transporte Cassius. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para todos os módulos de todas as planilhas que estão abertas, que tem módulo, e ele vai procurar aonde que tem uma sub chamada resolve transporte Cassius. Então, essa aqui é a maneira mais simples para a gente rodar as coisas no OpenSolver. Dentro do módulo lá da pasta que eu estou, agora estou dentro dessa pasta aqui, ó, problema do transporte, tem um problema de transporte 5x5, onde aqui estão os pesos, as ofertas e as demandas. Aqui estão as variáveis, ó, vou até eliminar aqui, delete. Reparem que aqui já está pronto as fórmulas, igual eu deixei lá na nossa designação, igual eu deixei lá, já tem a fórmula pronta. Então, aqui, ó, dentro do módulo da pasta problema do transporte, eu escrevi resolver. E dentro desse resolver, está escrito application.run, entre aspas, resolve transporte Cassius, que ele vai procurar em todos os módulos que estão abertos, de tudo que é lugar, e ele vai achar dentro do caso transporte essa sub chamado resolve transporte Cassius. Tudo bem? Então, dentro da pasta, do módulo no que estão os dados, eu vou chamar lá um application.run para rodar uma sub que está em outro lugar. E aí, dentro dos módulos do OpenSolver, eu posso usar todas as funções do OpenSolver. Então, agora vamos entender um pouquinho esse código aqui. Quando eu dimensionei lá as long, as double, eu estou fazendo uma variável normal. Quando eu dimensiono assim, ó, din, FO, as range, significa que esse FO é uma seleção de células. É um range, tá? É um range. Então, dentro do meu problema de transporte, eu tenho lá as restrições de demanda e de oferta. Eu tenho o lado esquerdo, o LHS, a relação e o lado direito, o RHS. Eu tenho a restrição de oferta e a restrição e a quantidade ofertada. Tudo bem? Então, tudo isso aqui são coisas que eu vou pegar direto da planilha. Então, eu estou dimensionando como um range da planilha. Você veja que eu estou dentro do resolve transporte Cassius. Como eu chamei esse resolve transporte Cassius dentro do módulo do problema do transporte, é lá que ele vai olhar. Beleza? Então é assim que ele se comunica. Aí eu estou chamando o seguinte, eu dimensionei aqui um negócio chamado planilha do transporte as uma worksheet. Então eu vou dar um nome para uma worksheet, que é uma aba, né, uma pasta do Excel, chamada planilha transporte. E ainda coloquei aqui uma quantidade de origens e destinos. Para este caso aqui, que está tudo prontinho, eu estou colocando lá origem, 5 origens, 5 destinos. Está tudo pré-programado. Então eu sei que é 5x5. Beleza? O que é esse verdinho aqui? Toda vez que eu quero escrever alguma coisa como um comentário para lembrar no código, então, por exemplo, eu quero vir aqui e escrever o seguinte, ó, range é uma seleção de células na planilha. Eu coloquei esse apóstrofo aqui antes, uma linha simples. Isso aqui vira um comentário, fica verdinho. Então, um costume que é importantíssimo desde o começo da programação é vocês, toda vez que forem programando, ir colocando comentários. Ah, eu fiz isso aqui porque eu estou vendo na pasta tal, tem essa informação. Eu fiz isso aqui porque isso aqui é restrição, não sei do que, não sei o que, não sei o que. E vai enchendo de comentários. Tá? Então, muito bem. Toda vez que eu tenho alguma coisa do tipo range, para eu preencher,
Lembra como é que eu fiz agora há pouco? Olha só, dentro do módulo aqui, para eu preencher, eu simplesmente chamei planilha.cells e joguei o igual. Quando eu tenho lá um range, para que eu preencha isso aqui, para que eu carregue isso aqui, coloque a igualdade, eu tenho que colocar a palavra set antes. Tá? Set. Aí, planilha do transporte vai receber a worksheet, que é o nome planilha 1. Agora vamos voltar lá naquela planilha, que é naquela arquivo do Excel, que é o problema do transporte mini curso. Dentro do módulo está aqui, ó, plan 1, tá vendo? Plan 1, que é o nome lá que eu tenho. Se eu for olhar aqui, está aqui, ó, plan 1, dentro do problema do transporte. Então, aquele formato, eu vou olhar o que está escrito aqui. Tá aqui, ó. Eu vou olhar o que está escrito ali. Então, planilha do transporte vai receber plan 1. Então, agora, tudo que eu quiser lá, em vez de colocar planilha 1.cells, eu vou colocar planilha do transporte, ponto, e o que eu quiser, cells. Tá? Então, olha só, dentro dessa planilha, essa célula aqui é a função objetivo, tá lá, o somar produto, olha, tá pronta a fórmula, somar produto dos custos de transporte vezes as variáveis de transporte. Beleza. Aonde que está isso aqui? Está na linha 17. Olhem aqui, ó, em cima, na coluna, tá lá, ó, coluna 9, tá vendo? Coluna 9. Então, eu sei que está na linha 17, coluna 9. Como é que eu faço para dizer? Set, a função objetivo, então uma FO, que pode ser qualquer nome, tá? Podia ser custos, qualquer coisa, desde que eu coloque ela aqui em cima de custos as range. Custo é igual a, tá? Qualquer nome, não precisa necessariamente ser FO ou função objetivo, qualquer nome. Então, set, função objetivo, tá lá, planilha transporte.cells, na linha 17, na coluna 9. Na linha 17, coluna 9. Beleza, tá lá, feito. Olha só, a demanda LHS e a demanda RHS. Vamos olhar aonde que está isso aqui. Ó, origem, destino, demanda. Então, olha, o lado esquerdo está aqui, ó. É a soma da coluna. Tudo que eu tenho que receber no destino 1 pode vir da origem 1, da origem 2, da origem 3. Então, a gente já fez várias vezes esse modelo transporte, né? Então, tá aqui, o lado esquerdo, tá aqui na 17, na linha 17, coluna 4, coluna 5, coluna 6, coluna 7, coluna 8. E a demanda em si, que tem que ser igual aqui, porque o problema ele é equilibrado, a demanda em si está aqui na linha 9, coluna 4, 5, 6, 7, 8. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Lembra que lá quando a gente está usando aqui, a gente pode fazer assim, tipo, essa seleção é igual a essa seleção, ou seja, esse conjunto de restrição é igual a esse conjunto de restrição. Em via código, eu posso fazer a mesma coisa. O que eu vou dizer? Eu vou dizer, ó, a demanda LHS, como ele é um range aqui, eu tenho que colocar a palavra set antes, demanda LHS é igual, é um range, agora ele não é um valor, não é uma célula só, é um range, que começa na planilha 17.4 e vai até a célula 17.8, o LHS. A demanda, o RHS, onde que estão os valores? Está na linha 9.4, vai até, vírgula, 9.8. Então, essa aqui é onde que é o comando. Então, como é que é o comando? Então, eu estou pegando sempre a primeira e a última. Então, eu escrevo range, abre parênteses. Dentro do parênteses, a primeira célula, vírgula, a última célula. Se ele for um vetor, é assim. Se ele for uma matriz, eu vou pegar essa célula como origem, que é a superior da esquerda, e a inferior da direita como final. E é a mesma coisa. Eu quero pegar toda essa matriz aqui. Eu pego a primeira e a última. Isso aqui vai ser o meu range, tá?
Então, sempre vai ser assim. Então, tá lá, ó, 17.4 a 17.8, 17.4 a 17.8, foi isso que ele fez. Então, no momento em que eu fiz esse comando aqui, demanda LHS igual range dali, do 17.4 a 17.8, é a mesma coisa que eu vir aqui e fazer essa seleção assim, ó. E eu estou chamando isso aqui de demanda LHS. Eu venho aqui e seleciono isso aqui. É a mesma coisa que eu estou falando. Agora eu estou chamando isso aqui de demanda RHS. A mesma coisa. Faço a mesma coisa para a oferta. Olha só. Oferta de 12.9 a 16.9. De 12.9 a 16.9. E o RHS vai ser de 4.9 até 8.9. Vamos ver? Olha lá. 4.9 até vírgula, planilha, transporte, ponto, céus, 8.9. Tudo isso dentro do parênteses do range. Muito bem, até aqui, gente, eu só dei nome. É como se eu tivesse substituindo. Não sei se vocês sabiam, mas eu posso dar nome para as células. Eu posso pegar, ó, essa seleção, eu posso vir aqui e trocar o nome, ó. João. Olha aqui, João. Se eu clicar aqui, não tem nada. Se eu clicar aqui, não tem nada. Mas se eu selecionar as duas, aparece. Era para aparecer o João, ó. Tá? Não sei por que não apareceu. Mas é pra... eu posso dar nome para as coisas aqui no Excel. Posso dar nome para um conjunto de células. O que eu estou fazendo aqui é isso. Dando um nome para isso. Agora sim, eu vou usar o OpenSolver. Então tá aqui, ó. Olha só. OpenSolver.setChosenSolver. Professor, como é que eu vou saber que eu tenho que escolher o solver aqui? Tá aqui, você não precisa saber. Essa planilha você tem, se abre, vem aqui, copia e cola, ó. Vem aqui, Ctrl+C e Ctrl+V. Tá escrito, ó, setando o modelo no solver. O que eu tô fazendo? Tô dizendo assim, ó, use o Gurobi. Eu poderia vir aqui e fazer assim, use o CBC. Opa, CBC. Mas eu quero usar aqui o Gurobi. Então eu tô usando o Gurobi. Obviamente que o Gurobi tem que estar instalado na máquina. E é bem simples. Como é que eu sei o que tem no OpenSolver? Se eu escrever lá, OpenSolver, ponto. Ó, tudo isso aqui aparece. Tudo isso aqui aparece. Vocês acham que eu sei alguma coisa de cor disso aqui tudo? Nada. Não sei nada de cor disso aqui. Nada, 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 nada. Não sei de cor. Toda vez que eu preciso usar alguma coisa, eu pego alguma coisa pronta e reprogramo, ou eu vou lá na internet e procuro para ver o que tem. Sempre. É isso que eu faço, porque é o que funciona. Então, eu fui lá e escolhi o solver. Fazer essa linha de comando aqui, é a mesma coisa que eu venho aqui, por exemplo, clico aqui e troco aqui pelo Gurobi. Então, todo esse processo que eu fiz é exatamente a mesma coisa que essa única linha de comando que eu fiz. Ó, aí, para garantir que dentro do meu OpenSolver não tem nada, para zerar, o que eu faço? Ó, lá dentro, OpenSolver.reset o modelo. Aonde? Lá na planilha transporte. Se tiver alguma coisa lá, apague tudo. Deixe zerado. Está setado como Gurobi e zero tudo. Beleza. Não tem nada. E aí, esses comandos aqui são comandos que não vão não vão mudar, sempre vão ser isso aqui. Então, olha só. OpenSolver.setObjectiveFunctionCell. Mais claro do que isso, impossível, né? Ó, no OpenSolver, coloque a função objetivo. Crio um espaço e digo, onde que é a função objetivo? FO. Eu poderia, no lugar da FO, muito bem colocar isso daqui. Eu poderia colocar planilha transporte.céus 17.9. Então, se eu quiser dar um nome, eu faço assim. Se eu quiser colocar direto onde que está a planilha, eu pego tudo isso aqui e coloco aqui. Vírgula, em qual planilha? Sheet, 2 pontos, igual planilha transporte. Porque eu dei um nome para essa planilha para não errar nunca mais. OpenSolver.setObjectiveSense. Eu posso colocar minimize
minimize objective, maximize objective. Ah, como é que eu sei disso? Ah, eu vou lá e vou testar. Open solver.set objective function cell, tá aqui. Na hora que eu dou um espaço, ele aparece para mim. O que que tem aqui, ó? Coloque o que eu quero. Ah, não, isso aqui é a função objetivo. Eu quero set objective sense. Vamos achar ele aqui. Olha quanta coisa tem, gente. Ó, número máximo de iterações, número tempo máximo, tudo isso eu posso controlar. Objective sense. Na hora que eu dei o espaço, ele aparece para mim aqui, ó. Minimize, atingindo um certo valor. É aquele, o maximize está em cima ali, ó. Maximize. 2 cliques. Ele fez para a gente. Então, ele é quase que uma definição não muito teórica, seria esse código ele é quase autocoisante. Com um pouquinho só de treino, você já consegue fazer, porque ele consegue se completar. Tá? Então, no nosso caso aqui, Open Solver, o senso objeto é minimização, então minimize objective, lá na planilha transporte. Aí ele vai dizer o seguinte, OpenSolver.set decision variables. As variáveis de decisão. Onde que estão as variáveis de decisão? As variáveis de decisão estão aqui, da 12, 1, 2, 3, 4, até a 16, 8. É tudo isso aqui. Da 12, 4, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Então, da 12, 4 até a 16, 8. Vamos ver se é isso mesmo? Ó, as variáveis de decisão, espaço. É um range da planilha transporte 12, 4 até planilha transporte 16, 8. Professor, eu poderia ter feito o seguinte, colocado aqui, por exemplo, din var as range. E aí eu venho aqui e poderia colocar assim, set var igual range planilha transporte ponto cells da 12.4 até planilha transporte ponto cells 16,8. Faltou fechar o parênteses, o range. E aqui eu colocar, ao invés de colocar todo esse range, colocar aqui var, poderia vir aqui var. É a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Então eu só estou colocando aqui de maneiras diferentes para que vocês possam ver que eu posso dar um nome para minha seleção, ou, que aqui eu dei um nome, fica mais organizadinho o meu código. Esses verdes aqui é só porque estava genérico, eu deixei específico para a gente treinar, tá? Esses comentários aqui. Então eu posso colocar com um nome para as coisas ou com um range direto. Não tem problema nenhum. Porque sempre vai ser OpenSolver, ponto alguma coisa, lá, vírgula, né? E naquele lugar, vírgula, e qual é a planilha? Sheet, 2 pontos, igual planilha de transporte. Muito bem. Ó, lembrando que planilha do transporte também foi um nome que eu dei, que é um worksheet, para saber que é naquela aba daquela planilha. Tá? Muito bem. Então, eu já coloquei a função objetivo, já achando que está célula, já sei que é minimizar, definir as variáveis. Agora eu vou adicionar as restrições. Olha só que moleza que é as restrições. Olha só. OpenSolver, ponto. Adicionar constraints, tá ali, ó, adicionar uma restrição.
quando eu dou espaço, ele já diz pra gente, ó, LHS range as range. Ah, por isso que eu coloquei esse LHS aqui, porque daí eu já fico na mesma estrutura. O nome eu já coloquei de propósito. Qual é a relação? E um RHS. Tá, mas por que o RHS está entre colchetes? Tudo que está entre colchetes no Excel é que é opcional. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, deixa eu colocar aqui, ó, demanda. Vou pegar aquele var lá, lembra? VAR. Eu comentei, mas imagine que é o VAR. E eu poderia colocar aqui que ele é uma variável binária. E aí, não precisaria mais nada, porque isso aqui é opcional, ou seja, o lado direito só vai existir quando eu tiver uma relação, tá? Uma relação maior ou igual, menor ou igual, aí isso aqui é opcional. No caso aqui, que é uma relação, tem lado esquerdo, a relação lado direito. Aqui, RHS fórmula as string, não precisa, porque é um nome, se você quiser dar um nome para isso, não precisa. Aí, vírgula, sheet igual a planilha de transporte. X é o worksheet. Tudo bem? Então, por isso que esse lado, o RHS, é opcional. Por quê? Porque se for aqui a definição delas serem binárias, eu não preciso colocar. Tá? Então, vou apagar isso aqui. Então, olha só, simples. Adicionei a restrição demanda LHS, a demanda é maior ou igual que a demanda, a oferta é menor ou igual, poderia ser igual, né? Que vai ter EQ, que é de equal, tá? Maior que, e less equal, menor ou igual, e aqui maior ou igual. Muito bem. E como é que roda as coisas? Roda assim. Eu pego lá uma variável chamada result, qualquer coisa, o nome que eu quiser, tá? E coloco igual a run open solver. Essa estrutura aqui, falso, verdadeiro, espaço vazio e planilha, eu não lembro direito para que é. Vou ser bem sincero para vocês, mas eu sei que é assim que funciona. Porque é negócio de relaxação e não sei o que. Não, é só isso. Falso, verdadeiro, espaço e planilha de transporte. Podemos ver o que é? Podemos. Pode repetir aqui. Vamos tentar olhar. Result igual a run open solver, abre parênteses. Tá lá, ó. Resolve o modelo relaxado, ou seja, as variáveis que são inteiras ou binárias, deixa elas contínuas. Se está falso, quer dizer, não vou fazer a relaxação. Minimize usando as iterações. Sim, é isso que eu quero fazer. Eu quero minimizar usando as iterações. Quando ele fala minimizar, porque a forma padrão é minimizar para ele, tá? O terceiro aqui tá relacionado com a conjunto de linearidade. Não tem nada a ver isso. E o último é a planilha. Então, aqui eu posso deixar vazio, tá? Posso deixar vazio. E aqui qual é a planilha? É isso, quer dizer, Então, beleza. Já vi uma vez na vida e sempre vou fazer. Então, ele é falso, para não relaxar. Verdadeiro, que eu quero usar até o final. O terceiro parâmetro é vazio, e qual é a planilha que eu tenho. Se o resultado for zero, significa que ele rodou. Então, ele dá como resposta zero, dizer, solução encontrada, está lá naquela função objetivo. Ele vai dar uma mensagem. Se não rodar, quer dizer, quando é um outro código qualquer que não seja o código zero, aqui eu podia ter colocado outro nome, né? Deu errado, vamos colocar, deu errado. Pronto, para não ficar falando palavrão aqui. Beleza? Então, olha lá. Então, solução ótima encontrada. Beleza. Como é que eu rodo isso aqui? Do jeito que eu rodei anteriormente. O mouse, o cursor está aqui dentro dessa sub. Eu venho aqui e aperto o botão verde. Vamos ver se dá certo? Rodou. Tá lá. E voltou para cá. Tá, mas eu queria rodar daqui, porque não faz sentido ficar lá chamando um programa e eu rodar aqui. Eu posso pegar... Bom, como que era o nome mesmo Como que era o nome mesmo da sub que chama aquele cara dentro lá? Peraí, como resolve e transporta Cassius, que está dentro do módulo do OpenSolver. Dentro do módulo do OpenSolver. E se eu quiser fazer um outro, professor? Você vem aqui, clica com o botão direito, inserir o módulo e chama resolver exercício.
Aí você vai lá e tudo que você programar dentro resolver exercício. Mas como é que era que chamava mesmo esse resolve transporte Cassius? Onde é que estava? Não era call, professor? Era lá, não, lá no módulo 1, aqui, ó, dentro da sub resolver, eu tenho uma application.run, que é o resolve transporte Cassius. Então, se eu mandar resolver esse código aqui, que é o resolver, o que ele vai fazer? Ele vai achar rode a aplicação resolve transporta Cassius, que está tudo lá que a gente fez, dentro do OpenSolver. Legal. Então, eu venho aqui, vou criar um botãozinho aqui, eu vou criar outro botão, quer ver? Já tenho 2, vou colocar mais um. Vou inserir um outro botão aqui, vamos pegar um outro botão bonito aqui, ó, uma estrelinha, pronto. Ó, peguei uma estrelinha, tá? Tá lá, estrelinha. Agora eu vou clicar com o botão direito em cima da estrelinha e vou atribuir uma macro. Atribuir uma macro. Atribuir uma macro. Meu Deus, quanta macro. Tá, mas o que eu preciso é exatamente uma só, que é a matriz. Opa, achei. Resolver. Olha aqui ela aqui, ó. Por que eu estou achando ela? Porque dentro das macros existe uma sub chamada resolver. Vai aparecer aqui sempre. Sempre que você fizer lá, sub e tal, tá aqui. Ok. Legal. Estrelinha acabei de colocar. Rodou. Então essa é a maneira simples de usar o OpenSolver. Qual que é a vantagem aqui? Treinar. Treinar para que a gente possa fazer o próximo estágio que eu vou mostrar depois do intervalo, tá? Então, esse código aqui, então, aqui o application run, e aqui dentro o Cassius Transport, esse código aqui, vocês já vão ter. Vocês não precisam ficar decorando nada. Vem aqui, muda, testa, dá o pause, vê se está certo, vê se coloca o botão direito aqui, vê se carrega certo, se está tudo, os valores que tinham que estar. Faz os testes. Manda rodar aqui, sem problema nenhum. Tá bom? Então, essa primeira parte aqui era isso que eu queria mostrar para vocês. Para a nossa gravação.